Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui no programa Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos na Mindcast TV. Eu sou Altafo Ibrahim, para quem não me conhece e para quem me conhece, muito obrigado, continue me conhecendo. Eu sou Altafo Ibrahim, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas no território moçambicano. Não saia daí, porque hoje nós trazemos um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre os 50 anos da independência e educação em Moçambique. Será que houve progresso ou retrocesso? Nós vamos falar sobre isso, então não saia daí, partilhe este vídeo para que chegue para mais pessoas, comentem aí, deixem o seu like, deixem o seu comentário, para que naturalmente também possamos crescer nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e também no nosso canal do YouTube. Bem, é assim, esta é uma conversa que vai dividir muitas opiniões, na verdade, acredito piamente, mas no final de tudo nós vamos trazer um aprendizado, vamos colher aqui sensibilizações de dois especialistas para debatermos, para conversarmos sobre esta matéria no nosso podcast Diálogos Educativos. Do meu lado esquerdo eu trago Conde Nazaré, filósofo, e do meu lado direito eu trago Edilson Fernando, comentador. E eles vão naturalmente trazer aqui o seu conhecimento, o seu saber, algumas ideias, algumas sugestões, reclamações também, porque os jovens estão a reclamar muito. Conde Nazaré, seja bem-vindo ao nosso podcast, à nossa conversa, e cumprimente aos telespectadores aí em casa, por favor. Muito obrigado, Altafo. Eu já queria chamar-te por aquele outro alcunha aqui. Rasta! Que neste momento não é. Fique à vontade. Não é um fórum propício para chamar este nome. Fique à vontade. Mas, muito obrigado, e eu quero agradecer também à Direção-Geral da Mindcast TV por este convite, né? É uma honra estar aqui para servir o país com ideias, para servir o país com conhecimento, né? Para mim é um privilégio sempre fazer isto, porque eu sei que quanto mais partilho o conhecimento, mas o meu legado fica. Aliás, se nós não podemos ajudar o país financeiramente, então a única coisa que podemos ajudar com ele são ideias para o desenvolvimento do próprio país. Então, exato. Quero agradecer mesmo pelo convite e extensivamente eu quero saudar a todos os telespectadores, todos os internautas que estão a acompanhar o programa neste momento, e espero que tenhamos um programa extremamente bom, um programa onde poderemos ensinar, poderemos aqui trazer conhecimento para Moçambique e também para a diáspora, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite e vamos a isto. Obrigado nós. Edilson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, telespectadores. Aqui é Edilson Fernando, comentador. Na verdade, este tema é muito importante comentar. Afinal de contas, o ser humano, ele vive se conhecendo através do conhecimento, vive dominando através do conhecimento. Certa vez eu comentava com alguém, eu dizia que se nós encontrarmos um filho de rei que não sabe que é filho de rei, podemos controlá-lo, podemos submetê-lo à escravatura, porque ele é filho de rei e não sabe que é filho de rei. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isto aqui em Moçambique, nestes 50 anos que nós estamos para atingir de independência, para ver se houve um retrocesso ou um progresso. Afinal de contas, é necessário saber sobre isso na educação. E também temos pessoas capacitadas para esse diálogo. Não me refiro apenas a mim, mas aos meus companheiros do dia de hoje. Muito obrigado. Bem, nós vamos ser muito breves, nós vamos começar logo já, ok? Com a nossa conversa. Bem, em 1975, apenas uma minoria, é sabido por todos, apenas uma minoria da população moçambicana tinha acesso à educação. Ok? Mas a independência trouxe promessas, ok? Educação universal, gratuita e de qualidade. 50 anos depois, muitos se questionam se essa promessa foi cumprida ou não. Certos? Que balanço geral podemos fazer da evolução da educação desde a independência? Conde Nazaré, desse lado, por favor. Gosta de começar comigo? Sabe, biblicamente diz que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. E o mínimo será uma grande nação. Então, vamos lá, oxalá que nós estejamos a levar essa lógica da Bíblia, senão, nós estamos. Senão eu serei o último futuramente. Mas ele foi o primeiro a chegar e foste o último a chegar. De facto, faz lá muito sentido. Faz lá muito sentido. Voltando à sua questão, Rasta, permita-me trazer aqui alguns elementos do passado, né? Fica à vontade. Visto que estamos a repensar Moçambique ontem, hoje e amanhã. Permita-me trazer aquilo que era o objetivo do governo na altura, né? Pós-independência.
após a saída dos portugueses de Moçambique. Moçambique traçou, ou o governo moçambicano traçou um plano para que pudesse criar um novo homem. Este novo homem era visto como sendo aquele que estaria descolonizado emocionalmente, psicologicamente, estaria descolonizado de tudo aquilo que lhe foi incutido pelo colono português. Nesta vertente, o governo moçambicano daquela época criou 3 pilares para a formação deste novo homem. Um dos pilares, que era base, era mesmo a educação, que é o elemento que nos leva a conversarmos aqui hoje. Pois. Outro pilar era a agricultura. Outro pilar era a saúde. Veja que estes são 3 pilares que até então são parte do nosso país, que nosso governo injeta muito dinheiro. Okay? Voltemos para a educação. Pretendíamos criar um novo homem a partir do processo educativo, processo escolar, ok? E naquele processo desenhou-se um currículo para que este mesmo homem pudesse conhecer-se como moçambicano, né? O termo mais usado é se moçambicanizar. Exatamente. Né? Então, este se moçambicanizar significa que é colocar o homem num currículo educacional científico escolar, para que ele pudesse aprender coisas de Moçambique e esquecer coisas do colono. Pois. Okay? Aqui, nessa explicação que trago, levanta-se uma outra questão que era tão importante naquela época. O que é que o governo moçambicano dizia? Formar para quê? Quer dizer, a pergunta que eles sentavam e refletiam era: nós temos que formar as pessoas para uma determinada coisa. Um dos objetivos, que era libertar o homem de todo aquele processo colonial, porque sabe-se que historicamente nós moçambicanos somos extremamente colonizados, e a colonização foi mais do que física, foi mais uma perspectiva psicológica que é mais profunda. Então, retirar o homem desta colonização psicológica não é uma tarefa fácil. Razão que a educação escolar, a educação tradicional, teve um papel extremamente relevante. Veja que nós começamos a sair de uma perspectiva mais colonial, começamos a seguir uma perspectiva mais nossa, moçambicana. Começamos a criar currículos nossos, moçambicanos, começamos já a pensar como moçambicanos, apesar de ainda alguns pensarem como estrangeiros, como portugueses, ou até mesmo ainda existirem alguns moçambicanos pretos, negros, que ainda estão a colonizar os outros pretos, mas infelizmente a luta do governo naquela época era mesmo para acabar com esta parte psicológica das pessoas, levá-los para uma perspectiva mais moçambicana. Isto aconteceu de um período até um determinado período, permitam-me aqui usar esses 2 termos, né? Saímos após a independência, estamos a falar que o governo na altura, liderado por Samora Machel, fez um currículo, viu-se a necessidade de pegarem algumas pessoas, mandarem para alguns outros sítios para poderem serem trabalhados, serem em algum momento formados em muitas áreas. Começou-se com um processo educacional e começou a existir uma progressão, ok? Começou a existir um avanço, começou a existir aqui aquilo que nós chamávamos de desenvolvimento científico. Exato. A nível da nossa moçambicanidade. Mas, infelizmente, houve um tempo em que eu prefiro não usar o termo regressão, mas usar o termo estagnação, ok? Por quê? Porque nós estamos aqui a conversar, somos fruto de um currículo bem antigo. Muitas pessoas que se calhar servem ao país agora são parte de um trabalho extremamente duro que foi feito lá no tempo colonial. Pois. Após a mudança do governo, aqui já começou a existir problemas. Nós estamos a dizer o quê? Em cada época teve seus problemas, principalmente na área da educação. Após a mudança, a morte do Samora Machel, a mudança do governo, entramos mais na questão do multipartidarismo, entraram muitas outras coisas dentro do setor moçambicano que, em parte, começaram a condicionar também negativamente na área educacional do povo moçambicano. Então, houve um pequeno avanço, depois, um certo ponto, aqui houve estagnação do nosso currículo ou da nossa área educacional a nível do sistema moçambicano. Começamos a ter muitas falhas. Se formos a falar numa perspectiva mais cronológica de anos, de datas, podemos começar a pensar em Malta
Para mim, esse termo mal. Fica à vontade, fica à vontade. Opa, Fica tá à bom. vontade. Podemos usar a data nos períodos de, na governação mesmo do Chissano. Do Chissano, né? ok. Na governação do Chissano. 86, Até em outubro, mais período 90, para lá. exatamente, 86, 87 até 2004. Exato. Aqui começou a existir um stress que não vale a pena a nível da educação. Um stress. Agora, podes perguntar-me por que é que houve esse stress? Por que é que houve essas questões ao invés do desenvolvimento científico, existir uma estagnação científica ou curricular ou educacional? Por que é que o povo moçambicano ficou estagnado naquela época, diferentemente do tempo dos nossos pais, chamam tempo de Samora? Nós vamos chegar aí. Então... Nós vamos chegar aí. Muito bem. Nós vamos ouvir aqui o Edilson para nos dar também uma breve contextualização daquilo que é um balanço geral, né, da evolução da educação desde a independência. Concordo com o que o Conde estava a falar. Houve um progresso, sim. Houve um progresso, porque começou a se implementar a escola, começou a se estudar. Algo me chama a atenção no que o Conde esteve a falar. Quando olhamos para a Bíblia, desculpa aqui usar a Bíblia, mas eu não sei usar outra coisa fora da Bíblia. Quando olhamos para a Bíblia, vemos um povo a sair do Egito, mas vemos que o Egito não saiu do povo. Vemos um povo que já estava fora da escravatura, já não estava preso, mas a primeira dificuldade, a primeira coisa que lembra é do pepino, é da sepultura. São coisas banais. Então, nós podemos ver que houve um progresso, sim, mas houve uma certa estagnação no próprio ensino. Houveram pessoas que já não estavam a avançar, já não havia um certo avanço. Podemos ver que a partir de 92, quando foi assinado o Acordos de Lusaka, se a memória não me trai, Acordos de Paz, Acordo Geral, assim que é. Então, nós podemos ver que a partir desse momento houve uma guerra, existiu uma guerra, a Guerra Civil. A Guerra Civil foram 16 anos. Ao longo desses 16 anos aí, houve muita destruição, as escolas foram destruídas. Então, aquilo que a princípio era um progresso começou a se tornar retrocesso. Começou a ficar uma estagnação, porque as escolas foram vandalizadas, os professores foram alocados e houve uma pausa no ensino ali. Podemos ver até os dias de hoje que algumas escolas, alguns alunos estão em superlotação. Nós podemos ver isso, eu considero um retrocesso, para além de uma estagnação. Uma superlotação, existem pessoas que estão estudando fora, debaixo das árvores. Então, vemos uma estagnação e um retrocesso no meio de todos esses períodos. Bem, para mim, aglutinando aquilo que vocês disseram, eu penso que se nós fomos colonizados por quantos anos? 500 anos, né? De escravidão. Ainda é muito, mas muito questionável. Precisa ser estudada. Mas diz que foram 500 anos de escravidão. Por que nós precisaríamos ou diríamos que estamos libertos depois de 50 anos? Não é possível colonizar, ou ser escravo por 500 anos e só em 50 anos você se desfazer daquilo tudo que foi. É possível, assim. É muito possível. Uma vez que estamos a falar de colonização mental, psicológica, exatamente das correntes nas mãos. É possível. É possível. Olha, quando se fala formação do novo homem, aquilo que era o ideal do país naquela época, era o quê? Pegar o Altafo, pegar o Edilson, né? Exato. Pegar Edilson, dar uma formação, né, intensiva sobre o que é ser moçambicano. Porque ali o primeiro objetivo não era te transmitir ciência. O primeiro objetivo era transmitir o conhecimento da moçambicanidade, um autoconhecimento. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram em Moçambique, eles não chegaram a pedir, falar, Rasta, nós queremos te colonizar. Fizeram uma imposição. Sim. Então, a educação vinha para retirar esta mesma imposição, fazer com que o homem primeiro conheça-se a si mesmo, permita-me usar esse termo de Rousseau, possivelmente, né? Rousseau e os outros, René Descartes. Conheça-se a ti mesmo, né? Cogito ergo sum, né? Exato. E esta mesma educação depois foi ligada com a parte científica, né? Existe um método tradicional que é feito. Até então, em algumas comunidades, assim, nas zonas recônditas, usam esse método. Há pessoas que, quando tu fores, por exemplo, vamos lá vai para Nicoadala, lá no fundo, lá, né? Ou até mesmo vai para Chibuto, lá no fundo, já tive a oportunidade de ir para esses locais.
tu percebes que elas estão tão enraizadas num processo educacional tradicional do que mais científico do que Científico, nosso. exatamente. Tu trazes uma ideia científica, eles param, não, isto aqui não é correto. Por quê? Porque moralmente foram colocados aquela ideia de certas coisas só têm valor quando são feitas assim. Sim, então, exatamente. o objetivo do país naquela época era este. É bem possível, Rasta. Por essa razão, agora existem instituições que formam psicólogos. Existem instituições que formam psicanalistas, sim. Existem instituições que vão formar pessoas especializadas a trabalhar com a mind. Aliás, você TV é Mindcast. Mindcast, Então, você é Mindcast TV. A preocupação é iluminar mente, As mentes, iluminar as pessoas a partir do conhecimento que vai se transmitir. E veja que o conhecimento que nós aqui estamos a partilhar é moçambicano. Então, o objetivo do governo naquela época era exatamente este: moçambicanizar, transformar. Daquela época. Exatamente, daquela época. Agora, houve metamorfoses. voltando mais para aqui, na época, na atualidade, se me diz que o objetivo daquela época era este, então desta época, qual é? Será que a educação hoje serve para libertar ou para limitar o moçambicano? A questão... Edilson. A ideia, na verdade, é que a educação deveria servir para alimentar a mente do moçambicano. Ok. Só que, em algumas vezes, é condicionada a pausar a mente do moçambicano. A educação, a algum momento, acaba sendo condicionada para poder pausar a mente do moçambicano. Quer dizer, para o moçambicano não progredir, não ir à frente. Exatamente. Podemos ver, existem casos de... Eu recordo-me anos passados em que existia aquela oportunidade de passagem automática. Passagem automática, Quando ok. olhamos para a passagem automática, vemos mentes colonizadas, vemos pessoas que não desenvolvem, não sabem muito fazer, não têm conhecimento, estão estagnadas porque foram levadas a coisas que levaram, como é que eu posso dizer, a uma facilidade, foram facilitadas. Quando eu facilito alguém, eu condiciono a pessoa a ser, como é que eu posso dizer? A ser uma pessoa estagnada. Ok. Então, eu posso ver nessa parte do conhecimento que houve uma estagnação, houve um retrocesso, houve uma manipulação da mente. Então, a educação está a servir para limitar o indivíduo a processar, a se questionar. Exato. Então, estamos a dar facilidade ao indivíduo. Por essa razão que temos livros a 500 meticais e cervejas a 300. Nós estamos a facilitar uma preguiça mental cognitiva. Nós podemos ver as pessoas, a título de exemplo, me perdoe, temos o chat GPT. Ok? Não, fica Então, à vontade. Já falamos aqui dessa tecnologia e vamos deixar o chat GPT, na verdade, vamos usar o TikTok. TikTok. Eu fui vendo alguns estudos. TikTok aqui em Moçambique é usado como um instrumento de entretenimento, porque nós fomos ensinados a usar como instrumento de entretenimento. Mas em outros países usam TikTok como algo para aumentar o capital do próprio país. É usado para investir. Perdão te cortar, eu em particular o TikTok uso para aprender. Para aprender. Porque o algoritmo que funciona no meu TikTok é em função daquilo que eu pesquiso. Eu pesquiso sobre livros, sobre ciências, eu pesquiso sobre religião, eu pesquiso sobre educação e sempre os vídeos que me aparecem são ligados a isso. Não me aparecem dancinhas. Mas se formos a olhar, pegarmos as crianças, inclusive até podemos pegar os universitários de hoje em dia, vamos olhar para o TikTok deles, está cheio de dancinhas. Exato. Vamos olhar, não tem livros, não tem literatura, está cheio de vídeos, está cheio de muita coisa. Não querendo culpar a educação, mas eu acho que estamos a criar pessoas com preguiça para pensar. Ok? Mas seria propositado isso? Aí eu vou Porque deixar acabaste de dizer que estão a condicionar a facilitação da educação. O que estão a facilitar? Mencionou aqui passagem automática, que é uma frase que eu ouvi muito nos últimos dias. Até não bem nos últimos dias, quando eu era meio adolescente, isso. Depois, esse governo que estávamos a ver, o outro governo. Antes desse governo que estávamos a viver há pouco tempo, antes desses 10 anos, então outros 10 anos lá atrás. Ouvi muito passagem automática. Então não estava a entender o que estava a acontecer. Agora acabaste de explicar aqui que estavam a facilitar. As pessoas que não tinham nota para passar, passavam. É isso. Então isso facilitava. Existem pessoas que dizem, eu nem preciso estudar porque haverá passagem automática. Sério? Então as pessoas estavam a usar do ensino como uma boleia para passarem. Então é isso. Eu não sei se o filósofo tem alguma coisa a comentar acerca disso. Obviamente. Antes de comentar sobre a passagem automática,
Deixa-me só conceptualizar o termo educação. Por favor. Porque se nós conceptualizarmos o termo educação, nós iremos entender na íntegra a nossa conversa, né? O termo educação vem do latim educare. Educar. Né? Ok. Educare, que significa instruir, que significa dar um determinado conhecimento e dar acompanhamento. Agora, a questão que eu posso fazer é, relativamente à tua pergunta, no nosso país, os professores dão-te acompanhamento ao longo da tua formação? Quando estás no processo educacional escolar, qual é o modelo que é usado? Nós ali temos educação ou simplesmente temos uma transmissão ou explicação de conhecimento, onde o aluno é uma botija com a boca aberta, onde tem um funil que o professor vai lançar tudo lá. Mas em termos de acompanhamento do que está lá, é extremamente defeituoso no nosso país. Então, era só uma abertura de parênteses que eu queria fazer relativamente à educação e fazer a ligação com a questão que aqui havias colocado. Voltando para questões de passagem automática, felizmente este já é um caso, já é um assunto que já está a ser ultrapassado nos nossos tempos. Okay. Mas por que existia esta passagem automática nos tempos passados? Okay? Sabe-se que Moçambique é extremamente feliz porque importa modelos educacionais. A educação moçambicana ela é financiada por alguns gestores estrangeiros, principalmente europeus. Okay. O nosso modelo curricular educacional tem mãos europeias. Isto é, de tanto pedirmos, nós recebemos finanças para desenvolver a nossa educação. Mas no final do dia, nós temos que voltar e prestar contas a todos aqueles que nos deram aquelas finanças. E o nosso modelo, a nossa educação ou o nosso currículo também deve estar alinhado com o currículo deles, né? E o que acontece? Naquele todo processo, existe um número de alunos que devem ser apresentados como sendo Como amostra de este número aqui, ou o vosso dinheiro, está a se fazer sentir no nosso país, a nível educacional. Razão que adotava-se o sistema de passagem automática para pudesse fechar a justificar agenda. aquele número que era esperado a nível dos financiadores. Dos dados que estavam à espera para fechar a agenda. E veja que com o decorrer do tempo, este elemento já está a ser extremamente fechado, já está a ser perdido, porque agora a escola ou o sistema educacional, a didática agora mudou. Se antes era o processo de ensino e aprendizagem, agora é diferente, agora é ensino-aprendizagem. Na escrita é ensino, aprendizagem. Significa que não é somente o professor que é detentor de conhecimento, mas também o aluno é detentor de conhecimento. O professor é simplesmente um mentor dentro da sala de aula, para que o aluno possa, em algum momento, desenvolver as aulas. Agora, aqui, onde o aluno deve desenvolver as aulas, nós encontramos também dificuldades. Razão que eu digo que nós estamos estagnados diante do nosso processo educacional. Quer dizer, o progresso parou por algum tempo, agora estamos estagnados. Okay? Por que acontece? Altafo, Edilson, eu tenho o privilégio, por exemplo, de estudar na maior e melhor universidade do país. Diz-se assim historicamente. Okay. Mas fora daquela instituição, eu tenho dificuldades de desenvolver o meu conhecimento. Então, nós não podemos dizer de viva voz que a educação em Moçambique está a desenvolver, porque nós temos uma instituição que é confiada. Okay? Se tu fores a sair de Maputo, vais, por exemplo, para Nampula, vais lá em Namicopo, Namtequiliwa, vais sair um pouco, vais para Vilanculo, o nível de aprendizagem daquelas pessoas é limitada por conta de quê? Os elementos didáticos presentes naquela região são extremamente limitados. Porque não se pode resumir aqui elemento didático como sendo um livro que o docente vai vendar. Não, o elemento didático vai mais além daquilo. Não se pode resumir também um problema muito grande que é a nossa educação, nos tempos que correm, ou os nossos fazedores de educação pensam, o nosso governo pensa. Não se pode confundir aqui o desenvolvimento de instituições com a qualidade de ensino. Ok? Porque o que acontece? Vamos chegar aí nesse ponto. O que acontece? Fica à vontade.
termos muitas instituições não significa termos uma boa qualidade de ensino. Ok. Porque nós podemos ter, em Maputo, temos tantas instituições de ensino. Dom Bosco, permitam-me, não estou a fazer marketing, não sei se a vossa televisão permite falar esses nomes. Ok, já mencionou Ok, esse. tudo bem. Entre outras instituições privadas. Entre outras instituições. Temos várias essas instituições, podem dar ensino superior, ensino técnico, profissional. Mas façamos uma visita a essas instituições. A qualidade de ensino que é colocada lá. O governo, o que é que tem feito para que essas tais pessoas possam, em algum momento, estar imaduras cientificamente? As pessoas passam nessas instituições de ensino, mas ainda continuam as mesmas. Porque nós compreendemos que as estatísticas mostram um crescimento notável de número de escolas, como acabaste de mencionar, e de alunos matriculados nessas escolas, queira no ensino primário ou no ensino secundário. Ok? Mas também revela um sistema sobrecarregado. Exatamente. Ok? E com fracos resultados de aprendizagem. Podemos considerar, nesse caso, nós podemos considerar a massificação do acesso como um progresso, mesmo com qualidade duvidosa. É possível? Não é possível. Sabe o que acontece, Altafo? É assim. O desenvolvimento dessas instituições tinham que ser acompanhadas com o desenvolvimento curricular. Nossos currículos devem passar por uma reforma, porque não vale a pena crescer-se somente instituições, colocar-se alunos, entulhar-se alunos nas escolas, mas se nós não temos o quê? Professores formados com uma boa qualidade de formação, porque até mesmo os professores têm déficit. Vai para instituições de formação de professores, há muito déficit de formação desses. Simplesmente estão a ser deixados assim, de qualquer maneira. Até aquele elemento, quanto aqui nós fazíamos menção de passagem automática. Nas instituições de formação de professores já estava a acontecer isto. Porque queríamos justificar que o país está a formar. No final do ano, tem de se fazer um balanço do governo aqui. Formamos tantos professores. Então, num nível baixo, é preocupação para o país, é preocupação para o Estado, é preocupação para o orçamento daquele departamento. Porque a cada ano há um dinheiro que é colocado para cada ministério executar suas atividades. O Estado moçambicano dá isto. E eles depois devem voltar para virem prestar contas a este processo. Então, volto a dizer mais uma vez, Altafo, que estes todos os dados que trazes, elevado número de escolas, elevado número de matrículas, matriculados ou alunos, elevado número de pessoas formadas, não é sinônimo de uma boa educação. Porque o nosso Estado, infelizmente, digo infelizmente por quê? Porque o nosso Estado não está em algum momento a criar condições novas para poder lidar com a nova realidade que o país está. Porque não podemos pensar no Moçambique como sendo aquele de 1975. Não. Nós estamos num momento extremamente diferente. Novos desafios, novos problemas. A cada ano, por conta do desenvolvimento tecnológico, científico, nós temos uma visão diferente do que é de educação. Sabes que há muita gente agora, pais que têm dinheiro, que preferem não colocar os filhos no sistema educacional nacional e colocarem no sistema internacional. Isto é uma lástima. As pessoas podem dizer, não, pensarem que isto, permita-me usar aqui o termo da gíria popular, pensarem que isto é uma coisa chique, bonita. Não é bonito. O nosso Estado moçambicano devia estar preocupado. Triste. O nosso Estado moçambicano devia estar preocupado em saber que tem moçambicanos que não se veem a colocar os filhos na escola dos moçambicanos, preferem colocar os filhos na escola de alguns estrangeiros que têm um currículo bom. Até mesmo de próprios moçambicanos que criaram instituições para falemos com o nome. Até mesmo filhos de próprios dirigentes do país não estão a colocar os seus filhos no ensino educacional geral, porque eles sabem que a qualidade de ensino lá não é das melhores. A qualidade daquilo que é feito lá não é das melhores. Não temos professores formados da melhor forma. Não estou aqui a jogar a água suja depois do banho, né? Dizer para os professores que não, vocês que nos formaram não são melhores. Não estou aqui a dizer isso, mas o que eu estou a tentar dizer é, os professores também precisam passar de uma formação e os nossos dirigentes sabem que não, há muito déficit na formação dos professores e esses mesmos professores não são colocados numa formação boa, então não vão conseguir transmitir também da melhor forma o conhecimento lá na turma. E os alunos também, em algum momento, não estão em condições, condições externas,
vai lá para... Continue, vamos chegar aí. Não, permita-me só terminar o meu raciocínio. Permita-me terminar o meu raciocínio. Fica à sim. vontade. Vamos lá juntos passear um pouco. Não vamos sair do Maputo. Vamos passear... aqui mesmo é Beluluane, assim, né? Tem mais aqui zona. perto, aqui, Sim. Beluluane, sim. Alunos estão ali fora, na árvore, a estudar. Mucatini, exatamente. Estão fora. Vamos para Moalazi, né? Moalazi. Moalazi, exato. Estão fora, alunos. Tu perguntas, ou tu vais querer entender, será que pode-se falar de uma boa qualidade de educação ali? Se o aluno está sentado, está a passar qualquer coisa, ele faz isto, porque quer ver aquilo que está lá. Leão, cão, pode Exatamente. passar um animal, O que galinha. é que a mente faz? A mente humana tem um segredo muito interessante. Ela fica atenta nos 30 primeiros segundos, muito atenta. Se a coisa não lhe interessa, a mente desliga. Mas se a coisa interessa, a mente continua. Então, se uma criança está ao ar livre, por baixo de uma árvore, exposta a quase tudo que é exterior e em algum momento passa alguma coisa, ele consegue ver. Então, a concentração é das piores. Não vamos falar de uma boa educação, não vamos falar de um bom aproveitamento pedagógico desta criança que está por baixo de uma árvore. Então, nós temos que começar a repensar a nossa educação, não só na questão curricular, mas também nas questões institucionais, ok? Darmos um devido acompanhamento que existe um desenvolvimento das instituições, mas também deve existir um desenvolvimento da própria educação. Só para terminar. À vontade. Lembro que quando da minha formação, tive um professor, esta é uma memória póstuma, né? Porque infelizmente já não está entre nós, né? Ele dizia que o Estado moçambicano finge que paga bem os professores, ok? E os professores fingem que dão bem as aulas. Então ele parava por aí. Nós naquele dia respondemos: os alunos fingem que entendem bem as aulas. Ok. Quer dizer que aqui há uma corrente ligada à educação. Exatamente. Em que um bate outro bate outro até... Então, falar da educação não é uma coisa tão pequena como se diz. Levar teu filho, ir colocar numa escola, você pensar que já está numa educação. É um conjunto, é arsenal de coisas. A educação é uma coisa extremamente grande. Okay. A educação é uma coisa que envolve muita gente. Por essa razão, o governo moçambicano, se não dar atenção nesta área, infelizmente, nós teremos um Moçambique extremamente mau. Um Moçambique extremamente desviado. Razão que você, jovem agora, quando vai se candidatar para grandes empresas, para grandes instituições, até a nível político, eles veem como um vândalo. Sim. Porque sabem que você foi formado num sítio onde não carrega total domínio daquela situação. Por isso temos ainda muitos senhores grandes, vovôs, a carregarem grandes posições e os jovens aí arrastarem de qualquer maneira. E eles já dormirem na Assembleia. Mas nós vamos entrar por aí. Edilson, por favor. Estava interessante ouvir. Mas conforme estava a perguntar, estava a questionar se o desenvolvimento ou ter muitas escolas é algo bom. Não, digo que não é algo bom, porque nós podemos ver, existem várias escolas, mas em condições, conforme o Conde estava a dizer, catastróficas. Podemos ver alunos que estão a estudar ao relento, debaixo de uma árvore. Que tipo de concentração mesmo teria uma pessoa que está debaixo de uma árvore? Deixando disso, pegamos um aluno da 10ª classe que esteve a estudar ali debaixo de uma árvore e perguntamos quantas simples matemáticas que não vai conseguir responder. Você pode perguntar uma coisa bem simples mesmo e não vai conseguir responder. Então podemos ver que até os próprios filhos dos ministros, desculpa fazer uma pequena repetição, Fica à vontade. tem um estudo em outro lugar. Nós podemos ver, até eu, se pudesse, estaria a estudar num outro lugar. Porque onde nós estamos a estudar ultimamente, o ensino é assim, podemos ver o próprio inglês que foi colocado em nós. 7 anos a estudar inglês, e você pega uma criança ou um adolescente de 12 anos e tenta ter um diálogo com ele em inglês, não consegue nada além de hi. How are you? Mas Apenas. agora implementaram o mandarim. E agora eu queria nem chegar bem. aí. O próprio francês que foi introduzido, ninguém sabe falar francês, anos estudando. E o mandarim, como é que vamos ter um diálogo em mandarim se o próprio inglês, que é o que deveríamos ter base, não conseguimos? Vemos que em escolas internacionais, uma criança de 6 anos já está a falar inglês. E você fica coçando a cabeça porque está há 7 anos e nem uma conversa básica, nem pedir um copo de água
consegue em inglês. Então, é uma educação que está a ser muito condicionada. Eu me pergunto como é que isso está a ser. Porque estamos a desenvolver em níveis de ter muitas escolas, mas poucas pessoas a entender o que é dado na escola. Os próprios professores vão para cumprir a agenda. Existem professores que só estão lá, entram, estão mal dispostos. Não estão a ser Então, nesse não, caso, não há motivação. O que nos dizem os indicadores, o que nos dizem os indicadores de aprendizagem nas primeiras classes, e aglutinando com isso que estás aqui a dizer, quer dizer, estamos a ensinar ou estamos só ou apenas a matricular? A cumprir a estatística. Estamos a aumentar o número estatístico. Estamos a pegar crianças, aí salvo uma ou outra criança que vai à explicação, muitas das vezes é aquela que se subsai muito bem na escola, porque vai à explicação, tem um reforço daquilo que estuda. Mas se pegarmos apenas uma que vai à escola, vai cumprir a agenda. Nós podemos ver, se não me falha a memória, em algumas escolas, prefiro não mencionar, a sexta classe já não tem inglês, já não tem as cadeiras, o único professor que está a dar todas as cadeiras, não, desculpa, o único professor que está a dar as disciplinas. Você encontra se o professor está doente e não há aula naquele dia. Então, as crianças ficam, ao invés de rever a matéria, ficam esquecendo, ficam brincando e vamos no futuro ter crianças que não estão preparadas para o mundo fora. Não estão preparados para trabalhar, não estão preparados para exercer o próprio conhecimento. Então, a educação precisa rever muito bem, o governo precisa rever esse aspecto da educação. Oi, Rasta. Eu tenho que deixar esse nome Rasta. Não, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Estamos em conversa Não aqui é- em casa. não é- Para si, caro telespectador que está aí desse lado a acompanhar a nossa conversa, 50 anos da independência, progresso ou retrocesso no setor da educação. A conversa está a ser bastante interessante com o Conde Nazaré, filósofo, e também com o Edilson Fernando, aqui comentador. Eu penso que nós vamos a um pequeno comercial, ok? Vamos a um pequeno comercial, dentro de segundos nós voltamos já para dar continuidade. Segurem os vossos fios, por favor, não haja aqui choque, nem corrente, nem corte nos vossos fios de pensamento, por favor. Nós voltamos dentro de segundos, vamos a um compromisso comercial e voltamos já. E para você que quer que a sua publicidade, a sua marca passe aqui no programa Diálogos Educativos, temos aí a passar no corredor, o nosso endereço comercial é geral@mindcasttv.com. Repito, para você que quer que a sua publicidade, que a sua marca desfile aqui no nosso programa e ganhe mais audiência, ou melhor, ganhe mais clientes, seguidores ou fãs, para que chegue realmente a quem pretende fazer chegar, é só entrar em contato com o nosso geral@mindcasttv ou pelo contacto comercial que está aí também a passar na sua tela, 84-21-587. Repito, o contacto comercial é 84-21-587. Este é o contacto na qual podes ligar para naturalmente fazer com que a sua marca, a sua empresa passe aqui no nosso programa Diálogos Educativos. Se quiseres também patrocinar para fazer o Diálogos Educativos crescer ainda mais, trazermos mais maquinarias aqui, aumentarmos ou dinamizarmos o cenário, é só entrar em contato com este número que está aí a passar na tela e ajudar o nosso programa, o nosso podcast e a nossa televisão. Nós voltamos dentro de alguns segundos para continuar com o nosso debate e até já. Vista-se com confiança e estilo. Vendemos roupas que ajustam-se a si, não o contrário, seja plus size, médio ou slim fit. Nossa coleção oferece conforto, qualidade e estilo que acompanha cada movimento. Alinhamos ao seu bom gosto, ao seu estilo. Temos para si bolsas para todas as ocasiões, calçados, ternos masculinos e femininos, Estamos localizados no Centro Comercial Novário Mall, na Matola, loja número S044. Fiquilo Fashion.
Vista-se com classe e elegância. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Voltamos depois do nosso brevíssimo intervalo, ou melhor, comercial. Estávamos aqui a debater estamos na verdade sobre os 50 anos da independência que já se avizinham. Para você que acaba de ligar aí, acaba aí de sintonizar o nosso Diálogos Educativos, nós estamos a falar sobre os 50 anos da independência. Retrocesso ou progresso no setor da educação. E trazemos aqui dois convidados de luxo para discutirmos sobre essa temática que está muito quente, com o comentador Edilson Fernando e também o Conde Nazaré, filósofo. Bem, nós falávamos aqui sobre enchentes nas salas de aulas, matrícula, o número de instituições de ensino que estão ainda a aumentar, mas com uma qualidade de ensino péssima, duvidosa e que deixa a desejar, principalmente por isso que estamos aqui reunidos a conversar sobre isto. E uma das coisas também que eu paro e penso é tipo, o que já estavas a falar aqui anteriormente, mas de uma simples forma. Manos, eu penso que nós tínhamos que primeiro trabalhar na mente do indivíduo, antes mesmo de fazermos uma escola com, sei lá, eu tenho visto nas televisões, fez uma escola, acho que foi na Beira, a maior faculdade de Moçambique, que tem, exatamente, a melhor escola disso, a maior, do que adianta ser a maior em termos de estrutura física, enquanto as pessoas que estão lá, que estão a ser os que estão a formar, não têm formação suficientemente para formar aqueles indivíduos, e tudo que sai de lá é fruto do que estamos a questionar e que nos faz sentar aqui para debater sobre esta temática. O desenvolvimento tinha que ser primeiro humano, né? Ok? Psicológico, mental. Eu me recordo, há dias eu conversava com um amigo meu que, mano, na cidade de Quelimane nós tínhamos cinema Águia, cinema do Benfica, do Sinacura, acho que até queríamos brincar ali, gira. Mano, nós próprios é que estragamos aquela cena e hoje não tem. Estás a ver? Há falta de diversão, e por falta de diversão as pessoas entram na bebida, nas drogas, etc. Porque nós não ficamos dependentes de drogas, não ficamos mal conduzidos na vida por causa daquelas diversões. Mas nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos irmãos mais novos começaram a seguir por esse caminho por falta daquele tipo de diversão. Por quê? Porque não nos prepararam psicologicamente, para lidar com aquelas infraestruturas, aqueles brinquedos e tudo isto mais. E é fruto disso. Bom, em parte, né? De facto, faz uma contextualização muito boa mesmo no sentido de, como já fazia menção,
A cada tempo tem seus problemas, a cada Exatamente. tempo tem suas dinâmicas, né? Nós temos que compreender que Moçambique não é um país isolado, Moçambique é um país conectado com demais outros países. Pode ser através das redes sociais ou até mesmo das outras plataformas que fazem com que nós não estejamos numa ilha, num isolamento em termos do país, né? Pegando o exemplo que traz, dizia em parte porque na altura o desenvolvimento científico para nós jovens naquele momento não era assim tão massivo, né? Para tu teres um tablet como este que hoje apresentas com ele, não era para qualquer pessoa. Então nós não estávamos extremamente entregues às redes sociais, não estávamos extremamente entregues às questões ocidentais como nós estamos hoje. Agora é bem normal tu encontrares uma criança com um dispositivo celular extremamente qualificado, de uma última geração, e está ali a usar, porque os pais têm condições, deram e tudo mais, e está ali a usar, a razão que, em parte, pode-se dizer que estas conexões com outras culturas podem influenciar negativamente para que muitos jovens atualmente se comportem desta mesma forma, né? Exato. Pode ser a nível de algumas cidades um pouco mais recônditas também. Outro elemento que se pode alencar para que os jovens, em parte, estejam nesta situação, nessa condição que estão, é a questão da oportunidade, né? Fazia menção, ou dava exemplo de uma cidade, que é a cidade de Quelimane. Exato. Se for a perceber que aquela é uma cidade que, em termos de oportunidade, é extremamente reduzida. Muito, então, muito. se tem muitos jovens formados, vamos lá, formados em termos de passar numa instituição, né? E esta mesma cidade formou tanto, escreveu muitos jovens naquelas instituições, depois eles não têm a oportunidade de executar aquilo que lhes foi dado. O que é que se espera? Eu sentar todo dia, conversar com este, e sabe-se que quando tu estás aí sentado, não fazes nada, teologicamente, na forma religiosa, disse que é um ditado, não é versículo, disse que a mente desocupada é a oficina do diabo. Do diabo, exato. Então você fica aí extremamente desocupado e fica a fazer outras coisas. Pode-se alencar aqui uma justificação que nosso Estado traz muito nos tempos que correm após a formação. Diz que a escola agora já não é um lugar que vai te dar emprego, mas um lugar que te vai dar conhecimento. Isso é uma justificação. Isto aqui é uma palavra que, depois do nosso Estado estar encurralado, percebeu que não, vamos lá encorajar estes miúdos a seguirem nesta vertente. Porque se no passado o objetivo era formar o homem para servir o país, agora dizem que vai para a escola para ter conhecimento e você mesmo fazer um autoemprego. E você mesmo usar aquele conhecimento que lhe foi dado na escola e conseguir viver com ele. Por isso implementaram algumas cadeiras tipo empreendedorismo. Mas a questão que se faz aqui, Rasta, será que existem condições externas para que você executar ou execute aquilo que você aprendeu na escola? É a questão que se pode fazer. Não é só encorajar a dizer, não, a escola já não é o lugar onde vocês vão buscar emprego, mas é um lugar onde vocês vão buscar conhecimento. Depois da escola, o nosso governo criou condições externas para que tais jovens estejam da melhor forma a executar aquele conhecimento. Quando você faz um projeto de negócio ou um projeto de empreendedorismo, vai apresentar essas instituições que dizem que, em parte, vocês têm de executar aquilo que aprendeu na escola. O que é que eles te dizem? Não temos dinheiro para executar fundos aqui, não temos fundo para isto, não temos fundo para isto. E você pega teu projeto, arquiva. E vão dizer, não, os jovens não estão a fazer nada. Os jovens estão extremamente fechados, aprenderam, tiveram conhecimento. Outra coisa estão também, fechados e a questão fica difícil. É necessário criar condições externas para que tais jovens possam executar aquilo que aprenderam nas escolas, aquilo que aprenderam nas instituições, aquilo que aprenderam, por exemplo, na universidade. Exato. Deixa, eu sei que queres fazer um pouco comentário disto. Olha, eu fazia a questão de, nós temos que entender as metamorfoses do país, do tempo em que nós estamos, não é? Moçambique já não é aquele de 1975. Agora a questão que nós vamos levantar é, o nosso currículo está estagnado assim por quê? Por que nós ainda vamos começar a pegar Rasta você, ou pegar Edilson, pegar uma outra pessoa que está lá em casa a acompanhar o programa, incutirmos o miúdo desde a primeira até 7ª classe a lhe darmos história de Monemutapa? Para quê? É uma pergunta que me faz. De primeira até 8ª classe, simplesmente está a aprender que o reino de Zimbábue, para quê? Reino de Zimbábue. Nós temos problemas locais. A aprender Vasco da Gama.
Aprender a escrever um Colombo. Olha, historicamente, pode-se colocar isto como um título para que a pessoa não esteja perdida. Mas o dentro problema da é o que história. dizem. É. Dizem que ele é que descobriu Moçambique. Moçambique já existia antes de Vasco da Gama existir, Olha, boy. a questão que se pode fazer aqui é: Moçambique agora tem problemas atuais e locais que se encontram soluções locais. Exatamente. Quer dizer, a educação deve ser de problemas locais para soluções locais. Locais, pois. Os nossos fazedores do currículo devem sentar e entender, né, que agora o que mais preocupa o país é isto aqui. O que nós temos como déficit no país é isto aqui. Então vamos pegar as pessoas, vamos formar nesta vertente para que elas possam ajudar o país a desenvolver. Para que não possamos ter jovens frustrados como temos aí na rua. Tem muita gente com certificado aqui a andar porque está frustrada. Porque foram dados uma narrativa extremamente estranha aqui. Forme-se ou estude para ser alguém. E depois mesmo Estude para estudando... ser qualquer uma coisa que você em parte e depois da formação vai dizer não. Vai ter um prestígio, vai ter alguma coisa. Depois da formação você fica extremamente baralhada porque aquilo que lhe foi incutido Não No bate final, com a realidade. Edilson. No final nós temos pessoas licenciadas, estudadas a ser agentes de empresa, é mola, nada contra os agentes de Não, é empresa. necessário mola. falar, não Mas tem de falar mesmo, vemos não é nada. pessoas estudadas que deram tudo de si e no final não tem... Quando nós submetemos os nossos currículos, querem experiência de 5 anos. Vamos pegar um jovem de 22 anos, como Já vai tem a ter licenciatura. experiência de 5 anos com 22 anos? Então, é daí onde nós vemos que o país tem déficit nesse tipo de coisa. Eu gostei do que o Conde teve a dizer. Olhamos para problemas locais e formamos eles para resolucionarem os problemas locais. Não estar a encher de tapa, enchemos de história que não vamos usar. Vamos morrer sabendo quem foi, o que aconteceu e isso não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. Então, é daí que temos pessoas licenciadas, formadas, que estão frustradas. Eu vi um vídeo há dias de alguém que sabia tudo sobre gestão, sabia tudo sobre muita coisa, mas só estava a falar, estava mal trajado ali, estava frustrado, estava bebendo, estava a preferir beber porque já submeteu o currículo, não deu certo, já tentou fazer as coisas, não deu certo, só teve conhecimento, mas ficou com o conhecimento dele, ficou com a caixinha dele. Se não tem aquilo que chamamos de costas quentes, você não é nada no país. Olha, Rasta, deixa eu só fazer uma ponte também interessante. Fique à vontade, fique à vontade. Aquele estava a dizer, em 2021 e 2022, até bem perto de 2023, eu era parte de uma empresa onde fazíamos algumas atividades em toda a zona norte de Gaza. Refiro-me de Chokwe, Guijá, Mabalani, Chiqualaquala, Mapai, Massingir, lá toda a zona norte de Gaza. Uma coisa interessante e preocupante que eu especialmente encontrei era: estamos a colocar um miúdo que nasceu, está a crescer, a ver bois, vacas. Exato. Nós estamos a colocar ele na escola para ficar a aprender, vamos lá, how are you? Estamos a colocar ele na escola para aprender, se calhar, histórias, como eu já havia feito menção, de tapa. Não estou aqui a dizer que não é importante nós estudarmos a história. Pois. Porque a história ajuda o homem a se localizar no tempo e no espaço. Sim. O homem que não conhece a sua história é perdido no tempo. Exato. Então é necessário conhecer a sua história para que você seja alguma coisa. Mas a relevância que nós damos nos nossos currículos sobre esses elementos históricos tira a praticidade daquilo que nós aprendemos na escola. Tu passas muito tempo a aprender essas coisas, mas não praticas com nada. Mediano de Greenwich. Exatamente. Até hoje. Até hoje você fica só assim com a história. Então, voltando àquele elemento que eu fazia menção. Aquele menino cresceu e sabe pastar muito bem o boi, a vaca. O governo moçambicano tinha que ter em mente que a estes locais nós temos que entender. Vamos lá ajudar estes miúdos a fazerem um processo científico de pastagem daquilo. Ok? Então vamos criar currículos, vamos criar elementos didáticos que eles vão ajudar a saírem do tradicional para a modernidade. De modo que eles estejam simplesmente mais modernos em termos de pastagem. Porque quando tu vais para aquela zona, tu encontras um miúdo de seus 7, 8 anos, está lá com 3, 4 gados
a correr por trás deles. A lhe seguirem, até os gados a lhe seguirem. Exatamente. E se nós darmos uma complementariedade educacional, colocarmos no currículo este elemento local e ajudarmos para que eles possam entender com mais detalhe como fazer aquele processo, é uma grande valia, é um grande ganho. Então, trazem aqui a quem é de direito, por favor, que esteja aí e por favor partilhe este vídeo para que chegue a quem é de direito. Está a ser dada aqui uma sugestão pelos meus colegas, meus amigos, para que o currículo seja feito em função da realidade social. Problemas locais com soluções locais. Exatamente. Muito bem. Há quem afirme que a educação colonial, apesar de elitista e segregacionista, formava melhor do que a educação atual. Ok? Esta comparação é justa. Porque eu penso que vocês também já ouviram que a quarta classe daquela época custava muito. Já vimos até alguns testes. Eu já vi alguns testes de terceira classe. Já vi fotos, né? Assim, não presencialmente, já vi fotos. Umas perguntas que realmente... Mas será que é justo esse tipo de comparação? Uma vez que 50 anos passaram-se, o que esperava-se era um avanço, um desenvolvimento. Esperava-se dizer que o licenciado de hoje é licenciado de verdade. Não é para comparar com os nossos cotas que bateram quarta classe naquela época. É uma discrepância enorme de capacidades de raciocínio. É justa essa comparação que se faz? Bem, fica à vontade. Conde, o Edilson passou a bola aqui para o Conde. Ele prefere filosoficamente. Não, Primeiro, Edilson é bom samaritano. É bom samaritano. Ele prefere colocar como é que os mandamentos bíblicos lá em Êxodos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele sempre coloca os outros em primeiro. Mas obrigado, Edilson, né? Disponha. Aproxima aqui um bocado. Obrigado. Senta como quiser. Senta como quiser. Obrigado, Edilson. Então, eu fazia menção a um elemento. Toda educação tem um propósito. Aliás, aonde existe uma educação, existe uma ideia que se quer dar de um determinado homem. Quer dizer, você é forjado para um determinado fim. Voltando para a tua questão, dizia que o currículo, ou até mesmo a educação colonial, é mais forte que a nossa. A questão ou o elemento reflexional que se pode fazer aqui é, naquela época, queria-se chegar aonde? A educar o próprio homem. Okay. Naquela época, como é que era visto o próprio homem? Ok? O colono português colocava alguns elementos para que você pudesse pensar como português, como um civilizado, como um assimilado, como um que já não é moçambicano, mas tu já falas um português extremamente bom, já estás ali avançado. Quer dizer, eles queriam te colocar em mente que ser moçambicano é uma falha, é um erro. Você, em condições normais, tinha que ser português. Exato. Então, para fazer aquilo é necessário ter muita rigidez. É necessário ter muita rigidez mesmo, ser muito rígido em termos educacional. Ok. Quando já saímos para o processo já nosso local educacional, como fazia menção, a quarta classe do nosso tempo, também o objetivo era este, retirar tudo aquilo que o colono colocou na tua cabeça, aquilo que te fez você acreditar que de facto você não era moçambicano. Então vamos te colocar de forma científica. Então a ciência vai ser mais forte para você entender que em Moçambique também faz ciência, que em Moçambique também você pode se transformar. Então a ciência era muito forte nesta vertente, porque lembre-se, eu trouxe aqui um elemento essencial, que o objetivo daquela época pós-independência era formar o homem novo, e a formação do homem novo, o papel principal ou o pilar principal era a educação. Por essa razão que nós tínhamos uma educação muito centrada, uma educação muito regrada. Formavam-te com um objetivo assim, rasta. Formavam-te assim. Estamos a formar para ser docente. E um docente não era visto como uma pessoa qualquer. Um docente era visto como se fosse alguém... Hoje é visto como uma pessoa qualquer. Oh, rasta. Docente. Que tem um aluno que nem sabe nada, fica aí a gritar com ele porque sabe que a instituição onde ele passou de formação não é nada. É extremamente complicado. Quer dizer, quando o professor passava naquela altura, os alunos paravam até dar aí uma continência. Você nunca teve um professor extremamente bom que ao longo das aulas dele, ou até mesmo
a forma como você lhe tratava fora da escola era extremamente diferencial dos outros. Sim. Então já. isto aí era mesmo... Só de ouvirmos o som da mota dele. Já sabia-se. Já sabíamos. Que este aqui é o professor fulano, está a chegar. Então, naquela altura, o professor, só de passar, eram extremamente vénias, porque sabia-se que este aqui é mesmo alguém que está a trazer a formação de um homem novo. O currículo era feito nesta vertente, a educação era nessa vertente. Formávamos com um ideal, formávamos com um objetivo. De Rasta, nós vamos te formar para você ser um médico de grande escala. Vamos te formar para você ser um mecânico de grande escala. Não vamos te formar simplesmente para dizer que Altaf foi formado, Edilson foi formado. Não vamos te formar nesta vertente, que é extremamente diferente dos tempos que correm. Ok. Os tempos que correm... Qual é a civilização? Passou de uma universidade, passou de uma formação profissional, passou de uma formação, e este aí, então vamos lhe dar a devida vênia porque passou. Isto está ultrapassado, irmão. Passar numa formação sem ter conhecimento, você ainda continua a mesma pessoa. Hoje apontava eu um erro ortográfico para o meu colega aí, de uma moça que postou nas redes sociais e depois passou por uma universidade de renome a nível nacional. Mas vocês também tinham que fazer menção a esses nomes dessas universidades, porque o vosso objetivo é mudar. Sim, né? mas... Embora não se dê total responsabilidade a essas instituições, porque as responsabilidades estão divididas, mas também é necessário fazer menção a estas instituições para que elas tenham em mente do que é que está a acontecer. Veja, nós como estudantes, na altura, eu, graças a Deus, eu passei de uma turma de estudantes muito rígidos. Nós como estudantes, quando o docente chegava na turma, nós dizíamos para o próprio docente: por favor, o senhor não está preparado. Nós desafiávamos o próprio docente, porque nós conhecíamos qual era o nosso objetivo naquela aula. Não está preparado, mandou-nos ler livros X. Nós lemos, mas o que o senhor está a falar é um erro. As nossas aulas eram acesas porque o professor percebia que de facto aqui tem estudantes que estão a ler, tem estudantes que estão a fazer isto. Porque estou a trazer exemplo para dizer que a responsabilidade não é somente das instituições. A instituição pode ter, vamos lá, em termos percentuais, pode ter 75%, mas nós também, como formandos, temos que também em algum momento pensar em podermos criar alguns métodos para poder estudar. Desculpa, eu cortei e acho que... Não, na verdade, não posso fazer menção. É uma instituição privada de renome, ok, a nível nacional, e é triste porque já vi, não é a primeira pessoa, mais de 3, 4 pessoas que saem de lá. Eu até discutia com o meu amigo, o Elton Salamique, que ele até disse: sabe, na verdade também estou a ouvir muito que quem sai daquela faculdade, daquela universidade estão a qualquerizar aquela faculdade, mas tem um nome muito grande, mas estamos a ver erros ortográficos muito básicos, ok? Muito básicos. Da UCM? Não. Quando passa a publicidade, quando vamos te mandar a fatura, É necessário falar para que... Se nós queremos que o país mude, se tu me permitires, eu posso falar o nome das universidades que são extremamente lenhas, permitam usar lenha. Não estou autorizado, não estou autorizado, pois elas podem... Eu e um grupo de amigos fizemos uma investigação. Não, este é um debate. Esta parte eu sei, conheço. Quando este é um debate, posso trazer aqui num outro debate. Nós já temos fora das telas, uma vez que estas universidades podem querer passar a publicidade aqui, então não podemos comprometer esta questão. Mas então por dinheiro podemos deixar atenção, mas nós vamos fazer uma live. Vamos fazer. E olha, que é o dinheiro que está a estragar o currículo moçambicano. Sim, porque o nível... Nós queremos justificar o número que temos lá no papel. Também o número de... Eu até falava com este meu amigo que, olha, é assim, aí davam boas aulas, ok? Ensinavam bem, saíam grandes quadros e tudo isto mais. Mas por conta porque são instituições privadas, há uma competitividade para lucrar. As universidades privadas estão a aumentar a cada ano, mano. Aqueles não são alunos, são clientes. Exatamente. Aqueles são estudantes, são clientes. Bem, mas há quem diz que a educação, ok? O sistema, a educação passada do colono, ok? Era mais eficaz, ok? Mas como é que nós podemos explicar a essas pessoas essa eficiência se essa educação era pensada para poucos?
Ok. De facto é um ponto muito crítico e interessante para se falar. Mas eu olho para a educação nos tempos atrás e a educação nos tempos de hoje. A título de exemplo, estávamos a falar da quarta classe. Alguém da quarta classe era uma pessoa, digamos que focada. Apesar de que não era todo mundo que tinha acesso à educação, mas eram pessoas focadas, diferente da nossa geração, que tem muitas distrações. Okay. Tem os aplicativos, os telefones, tem várias coisas que nós fazemos que acabam nos tirando do foco. Os professores antes eram mais dedicados, não só cumpriam a agenda, mas procuravam transmitir o conhecimento. Exato. Diferente dos professores de hoje em dia. Okay. Os professores só estão para cumprir a agenda e para que o salário caia. Vemos situações de professores que entram na sala, mandam uma tarefa simples que não tem nada a ver com a aula. Okay. Uma tarefa só para queimar o tempo, para quando vier a vistoria, ver que está a se dar aula. Mas fazem isso, a educação faz isso. Há pessoas, há professores, eu já vi casos de professores só que fazem para queimar tempo. Existem, eu só não vou mencionar escolas mesmo, em que enviavam fichas que simplesmente eram para se ler e nunca eram usadas. Era para se ter dinheiro. Eu já tive um professor que dava teste, por exemplo, para mostrar a déficit da educação hoje em dia. Dava um teste, fazias o teste e ele dava-te negativa no teste. Fazias recuperação, pagavas a recuperação. Ok. Fazias a recuperação, fazias o mesmo teste com as mesmas respostas e tinhas um 17. Senhor professor, está chumbado com esta atitude. Está chumbado, senhor professor. E às vezes ele cobrava e fazia avaliação de caderno. Então, nós vemos essa déficit na educação. Eu não estive nos tempos passados, mas pelo que eu ouvia com os meus pais, a história de como iam à escola, o empenho para ir à escola, o empenho em estudar, até porque estudar naquela época era um privilégio para eles. Okay. Estudar era algo que eles valorizavam. Hoje em dia, as pessoas estudam só para ter o currículo, porque sabem que mesmo tendo o currículo, vai ser invalidado o currículo porque vou estar a ser agente em pesa. Ok, sendo aqui aquilo que estás a explicar, como é possível, Conde, Edilson, vamos pensar bem, como é possível alcançar qualidade educativa sem investir nos próprios professores de Moçambique? Não acho que seja possível. Porque estamos a falar de salários atrasados, horas extras atrasadas. O salário serve como também um motivador. Okay. Eu não vou, porque transmitir conhecimento não é sobre falar. Eu acho que o professor, se conseguisse transmitir na essência, na verdade, como professores, nós deveríamos transmitir o melhor de nós. Quando eu estou a dar aula, não estou a dar apenas para o aluno ser como eu. Estou a dar a fim de que o aluno aperfeiçoe e seja melhor que eu. Podemos ver a título de exemplo, Jesus, ele podia dizer assim, vocês farão obras como estas e maiores as que eu faço. E talvez abrir um parênteses, fazer obra maior não implica ser maior. Existem professores que não te ensinam do melhor deles porque têm medo de você os superar. Senhor professor que está nos ouvir aí, ensinar do melhor de si não faz o aluno melhor que você, só faz com que o aluno desenvolva mais. O que é importante como professor, eu tenho que ter essa habilidade, capacidade e amor por ensinar alguém para fazer melhor. Não implica que essa pessoa vai superar o mestre. É aquele ditado que diz: um discípulo nunca supera o mestre. Então, se nós observássemos isso, teremos uma educação excelente em Moçambique. Agora, que tipo de professor o país precisa para os próximos 50 anos? O tipo de professor? Primeiro, um professor bem remunerado. A remuneração é necessária. Um professor bem remunerado, um professor atento. Bem remunerado seria o quê? Bem pago. Há atrasos salariais. O professor não vai ter vontade de ensinar. Olha, ser professor é uma profissão que deveria ser muito valorizada. Não está a ser. Eu não acho que a profissão está a ser valorizada. Para ser o que é, depende do professor. Exatamente onde eu queria chegar. Okay. Nós podemos ver que os ministros são mais valorizados, podemos ver que os pilotos, os engenheiros são mais valorizados e os professores não. Então, são olhados com desdém. O que o país precisa para os próximos 50 anos, a partir de já. Sim. Ok? A partir de já. Haja uma valorização dos professores mais. Sim. Haja uma remuneração. Isso de atraso, atrasa o próprio desenvolvimento. Os professores já não estão a dar com motivação. Precisa fazer uma assistência também aos próprios professores. De vez em quando dar um inquérito, fazer um inquérito para saber como é que há um desenvolvimento, como é que os professores estão a ser. Porque existem professores que os próprios professores acabam fazendo com que não haja desenvolvimento acadêmico porque cometem assédio. Ok. Tem aquilo que é o assédio. Há muita desistência, segundo as estatísticas, de mulheres. Desistiram porque estavam grávidas, desistiram porque
houve o assédio da parte do professor. Alguns desses professores deveriam ser acompanhados, vistos, analisados. Eu acho que um professor, antes de ser contratado, desculpa, parece que estou a dar muito trabalho. Também expostos. Sim, deveriam ser expostos. Olha, Para sabermos quem. há professores que não são expostos e eles ainda têm a coragem de dizer, depois de teres me denunciado, me verás, nem é só sobre chumbar, me verás de braços dados com o diretor, para te mostrar que isto não é nada. Ok, mas a minha produção diz-me que no próximo programa nós vamos falar sobre assédio sexual nas escolas e nós vamos procurar convidar o Edilson. Por favor, coloque aí na agenda o Edilson para falar aqui sobre assédio sexual nas escolas e vai ser bastante interessante. Continua. Então, nós podemos ver esse tipo de coisa. Eu acho que há professores que já demonstram ainda na entrevista o seu comportamento. Ok. Se nós fôssemos um pouquinho mais atentos, na verdade, toda uma relação ainda a iniciar já diz como é que pode vir a ser o seu fim. Okay. Quando nós olhamos comportamentos das pessoas, quando iniciam alguma coisa, como se comportam, como vão se desenvolvendo ali, nós podemos ver que este aqui no futuro será um prejuízo para nós. No futuro vai causar muitos problemas. Então, para melhores professores também deveria se observar isso aí, esse aspecto. Muito bem. Nós vamos falar agora só um bocado mesmo, sobre gestão, políticas públicas de visão do futuro. Onde é, Edilson? É assim, falta continuidade nas políticas públicas ou políticas educativas. Nós sabemos muito bem disso. Ok? Mudam os governos, mudam os planos, mas os problemas permanecem. Nós queremos saber o porquê. Que papel têm os decisores políticos na crise da educação? Eu quero ouvir de vocês. Bem, Rasta, deixa só, antes de comentar este ponto que colocas agora, né? Fazia menção de qual é a ideia que nós temos de dar aos professores daqui a 50 anos. Há 50 anos, exatamente. E também como é que nós podemos ver com que a nossa educação possa, em algum momento, desenvolver. Pois. Ele sabe que nós percebemos que a educação escolar é um arsenal. Não só está dentro dos professores, mas é uma coisa que começa fora dos próprios professores. Os professores são executadores daquilo que em algum momento já foram feitas, né? Refiro-me do currículo educacional ou currículo escolar, refiro-me das instituições, escolas, condignamente, e refiro-me também do salário, porque para existir o professor, essas coisas quando é que eu fiz menção devem estar acauteladas, porque se não existe o currículo, não existe um local para alguém ir executar aquilo que aprendeu e não existe um subsídio para poder motivar aquela tal pessoa. Então, em vão, existe o professor. Ok? Vou fazer menção de outra forma. Assim. O professor só vai começar a executar se o governo começar a criar um currículo que é extremamente bom. Porque o currículo é aquele documento que liga o professor com o governo. O governo, exato. E o professor com os alunos, os estudantes. O professor precisa estar numa sala que foi construída de forma condigna para que ele esteja motivado de modo que possa dar aula da melhor forma. O professor precisa ter um bom salário. Aqui, este ponto é muito interessante. Porque se os professores não são valorizados financeiramente, eles vão fingir que estão ali lá para poder dar o papel, né? Serão poucos que vão se manifestar como o Jalé. Jalé é aquele professor de Luau, né? Serão poucos que vão ter aquela compaixão, aquele amor para com os alunos. Porque se não há motivação financeira, se não há motivação em termos de escola bem organizada, se não há motivação em termos de um currículo bem organizado, eu simplesmente vou e sento, espero o tempo passar e volto. Então, mais do que darmos a responsabilidade dos professores, temos que começar a pensar nos elementos que compõem a nossa própria educação, que nesse caso é o currículo, é a questão das instituições, nesse caso construção de escolas condignas, um espaço bom para que o professor se sinta seguro. Exato. Não um professor está ali a dar aula, está a passar um vento, eles devem largar porque não estão em segurança. Estão ali sentados numa carteira que, infelizmente, não podem se mexer um pouco porque a carteira pode cair. Fazendo menção à carteira, mano. Eu tenho colegas e amigos do ensino primário que hoje escrevem mal em termos de caligrafias, né? Sério? Escrever mal. Sim.
Isto preocupante por quê? isso. Porque foi condicionada pela escola onde nós passávamos. Mano, na altura, a escola não tinha carteira. Ou você levava até o banco de casa para a escola, ou ia para a escola um pouco mais cedo para lutar para uma pedra. Para sentar bloco, sim. Eu já fui para a escola com Ou bloco. esperar que um teu colega de boa fé, que estuda num período diferente do seu, nesse caso tu estudas no período da tarde, ele estuda de manhã, ele pegar aquele bloco para si, não é? Este bloco é para meu para amigo, meu amigo, para quando exatamente. chegar, meu amigo sentar aqui. Mano, como é que nós vamos falar de alguém que vai ter uma boa caligrafia, alguém que vai saber escrever bem, se os livros você tinha que pôr aqui na perna assim, para escrever? Mano, na Professor, Patrícia tá a tentar. Lumumba, em Quelimane, bro. Tá a falar da escola tá vendo? secundária. Inclinavam Tá a falar da assim. escola Andava secundária. eu inclinar e meu amigo estar a escrever, colocar no colo. eu também fazer do outro colega, assim sucessivamente. E 205 alunos ou estudantes numa sala de aulas com 20 Com 20 carteiras. carteiras. Não Até faz o próprio sentido. professor não tinha uma secretária para colocar seus Dia de teste era no recinto. Para o professor tentar controlar, às vezes, se fosse na sala, no recinto, porque estavam a fazer educação física, ele tinha que subir nas carteiras Sim. para controlar os estudantes. E como não é vamos falar possível, de como você vai ter uma caligrafia boa? Uma grande educação e uma caligrafia e um processo extremamente bom, porque ali sentar na pedra até a parte inferior sua doer e tu levantares um pouco, se não encontraste a pedra ou se infelizmente a sua família, a sua mãe, nesse caso eram pobres, não tinham como dar-te um banquinho para tu levares à escola, era sentar mesmo no chão. No chão, sim. Não, eu já sentei também. Ter uma boa colega, se talvez trazer uma capulana. Quando eu até na sétima classe, eu sentava São no chão. elementos que nós Na temos que começar a pensar antes de chegarmos no professor. Exatamente. Porque o professor, em parte, vai ser motivado se você, Altaf, chega numa escola, está ali sentado dignamente. Ele aí, nós já vamos começar a responsabilizar o senhor. Você não está a dar bem aula. Falta-te o que aqui? Dá-te bom salário. A escola é condigna. Os alunos sentam numa boa carteira e você chega simplesmente quer brincar. Aí o Ministério da Educação, juntamente com as entidades que fazem o currículo, terão a justificação para poder Mano, fazer só isso. lá, mas é uma cena que me passou agora, tipo, estou a ver que aquilo foi maninho e triste, pá. Mano, eu sentava no chão, é pá. muito triste. Estou a ver mesmo, tipo, e na minha escola primária, onde eu marrei, onde eu estudei, tinha algumas salas de cimento e etc, bem organizadas, depois outras salas de madeira em que sentava-se no chão. Exato. Mano, e chão bem úmido mesmo, calça Colocar, sentar ficar úmida. Pá, eu até a sétima classe eu saí do ensino primário enquanto sentava no chão. E até mesmo o ensino secundário. Mesmo na Sim, muitas o ensino escolas. secundário Eu não, lembro- é que depois eu fui lembro- para um ensino técnico e etc. Tu tiveste uma trajetória Uma diferente, sim. trajetória Mas eu diferente. lembro que em algumas escolas onde eu passei, nós tínhamos, no ensino secundário nesse caso, Yeah. para falar da décima classe para a 12ª, Yeah. nós tínhamos que chegar um pouco mais cedo à escola, ficámos ali na porta. Na porta. Para falar no ensino secundário. O mesmo que acontece hoje no chá, para poder pessoas já Perfeitamente. Esse é o lutar para exemplo. entrar. É o exemplo Lutava-se perfeito. Então, também. esses são elementos que a nossa educação deve começar a perceber. Que se nós não acautelarmos esses problemas, ainda vamos ter déficits, ainda vamos ter problemas, ainda vamos ter uma educação estagnada, ainda vamos ter uma educação que ainda precisa se passar muita maquilhagem para que possa estar da melhor forma, ok? Agora, voltando para questões de política, Ok. isto é uma questão extremamente preocupante, porque não só está ligada com a parte educacional, mas está ligada com o elemento governativo, ok? Porque sabe-se que cada governo tem o seu plano. Exato. Nós chamamos de plano quinquenal. Quinquenal, Exato. certo. O que acontece com o nosso governo? Infelizmente, quando um presidente sai, ao invés de, em parte, dar-se continuidade com aquilo que eram projetos de desenvolvimento do país, daquele governo anterior, nós pegamos aquilo, arquivamos, ou até em algum momento levamos umas pequenas partes e dizemos, não, esta parte não merece, essa parte merece, então vamos dar continuidade assim. E a educação é uma das coisas que mais sofre, porque cada governo tem sua visão, cada governo tem sua ideia. Então, a gestão de políticas na parte do governo Sugere que tinha que ser assim, a continuidade do plano do presidente ou do dirigente que já estava no poder. Olha, Rasta, se no passado aquele plano quinquenal aprovou-se, é porque viu-se que era bom eficaz, e era eficaz bom. para o Exato. desenvolvimento do país. Tivemos a infelicidade do próprio governo na altura não conseguir fazer
tudo de uma vez. Então, por que não pegar aquilo, dar-se banho e dar O continuidade? atual presidente do município da cidade de Quelimane, quando entrou para dirigir a cidade de Quelimane, mal que entrou, colocou semáforos. Festejou-se, estás a ver? E eu acho que ou ele mesmo disse que aquele era um plano que já estava ali. Eu Há só muito cheguei tempo, e sim. apliquei e Executado. não estava a entender por que Executado. não estava a ser aplicado. E é essa Executado. atitude que deve ser tomada, acredita? E essa atitude, sim. Deixa ela só fugir um pouco, Rasta. Também nós temos que parar de o governo fazer uma coisa, nós temos que parar de Construir fazer uma isso. estrada e ficar a aplaudir enquanto é um dever deles. Temos que parar, Exatamente. temos que parar de fazer isso. sim. Moralmente, legalmente, eticamente, todo dever não merece agradecimento. Por quê? Se é teu dever, por que eu vou te agradecer? O governo tem a responsabilidade de prover a educação. O governo tem a responsabilidade de prover umas estradas condignas. Agora o munícipe está a ir aplaudir por quê? Para aquilo ali. Por causa de uma estrada construída, Se ele com dinheiro de impostos. Não, o próprio governo Ele paga. disse, quando estava a fazer os seus manifestos, não, a minha missão será esta, então nós te votamos, Para nós te você colocamos para você executar aquilo que você disse, exatamente. nós não te pedimos. E é um dever seu. E o dever normalmente não se agradece. Se eu for aparecer para ti, Rasta, dizer não, eu quero te agradecer, porque você construiu uma estrada onde nós vamos passar, isto aí É alimentar uma mente que é acreditando responsabilidade que... do governo. Exatamente. É responsabilidade do governo. Mesmo na própria educação. Nós não podemos ir aproximar o governo. Não, nós queremos agradecer Pela qualidade de ensino, está boa. Essa é a tua responsabilidade como governo moçambicano. Prover uma boa educação, prover uma educação de qualidade para os moçambicanos que você jurou servi-los, Ok. que você jurou até dar a vida para eles. Não é dizer que não, os moçambicanos devem em algum momento vir prostrar-se para pedir, para que nós possamos ser bem educados. Não é possível. Isso nós não pode caber na mente dos moçambicanos. É responsabilidade do governo prover tudo isso aí. É responsabilidade. E outra coisa, é responsabilidade do moçambicano cobrar ao governo que possa prover uma boa educação. É responsabilidade de todo moçambicano ir de viva voz, dizer nós temos que ter uma educação condigna. Esta é a responsabilidade também do moçambicano. Ok, muito bem. Nós estamos quase à reta final do nosso programa, do nosso podcast, da nossa conversa. Eu penso que esse é um tema bastante interessante que podemos levar aqui o dia todo, mas de forma muito rápida. Edilson, qual deve ser a principal prioridade da educação moçambicana para os próximos 10 anos? A prioridade, para além de transmitir conhecimento, é ver se as pessoas que estão a receber o conhecimento estão aptas a fazer aquilo que aprenderam. Ok. A título de exemplo, se eu formo alguém para ser como é que eu posso dizer? Um docente, tem que ver se ele está capacitado a ensinar, tem que ver se está capacitado a lhe colocar no terreno para fazer algum trabalho e não apenas sentar lá. Então, a prioridade deve ser transmitir um conhecimento, colocar pessoas aptas, pessoas que estão comprometidas em ensinar. Mas antes de dar continuidade nisso, tem um exemplo que me veio à mente no que o Conde esteve a falar. Nós não devemos agradecer por algo que é obrigação do governo fazer. Eu estava aqui a lembrar de um episódio da Bíblia em que Jesus aparece à figueira e a figueira não tinha figo. Então Jesus disse, não terás mais figo, e a figueira foi amaldiçoada e secou. Nós nunca agradecemos a figueira por produzir figo. Nunca agradecemos a mangueira por produzir manga. Então não vamos agradecer por não produzir, vamos reclamar por não estar a produzir. Ok. É o que Jesus fez. Então o governo não está a produzir, por isso estamos a reclamar. O governo não está a fazer aquilo que é do direito, não está a organizar as escolas, as instituições. Então deve reaver isso, deve observar como é que estão as escolas. Por que estão superlotadas? Por que pensamos que estamos a desenvolver em números se encontramos várias escolas onde numa sala que cabem 20 estão 60, estão 100? Então a prioridade é fazer-se uma análise e fazer-se uma checagem e começar a se construir isso. Antes de construirmos outras escolas, vermos o ensino como é que está localmente, vermos como é que está a desenvolver as pessoas que estão a aprender, para evitarmos aquilo que aconteceu de alunos universitários a confundirem mais e mais. E mais. Nós Ok. vemos vários casos, vejo publicações Por quê? Dói a vista olhar, ler. Você lê alguém 10ª classe concluída com sucesso, você lê aquilo e você tem
tem dor na vista. Talvez eu que te causou problema de vista, desculpa. Porque estamos a ver coisas. Não foi esse Coisas problema. tristes. É uma brincadeira, mas é o que acontece. Mas, Edilson, que mensagem final gostaria de deixar aos jovens que são produtos do sistema atual? Bem, jovens, eu gostava que nós, como jovens, procurássemos usar, temos acesso à inteligência artificial agora, procurássemos desenvolver mais, aprender mais, procuramos desenvolver a nossa mente com cursos, ler, estudar, porque se confiarmos apenas no que estamos a aprender na escola, seremos pessoas que pensam, entre aspas, dentro da caixa. Então, procura ser uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa que procura o conhecimento, até porque conhecimento não ocupa espaço, não é verdade? Exato. O conhecimento não ocupa espaço. Então, uma pessoa bem informada vale mais que 1000 desinformados. Conde Nazaré, qual é a mensagem que deixa para os jovens que são produtos do sistema atual? A minha mensagem é reinvenção, né? Mas não na perspectiva governamental. Qual é a perspectiva governamental? Os jovens formaram-se, então tendem a ter aquele autoemprego. Agora, a minha reinvenção é no sentido de há habilidades que nós temos. Ok. Né? Há habilidades que os jovens moçambicanos têm, são muito inteligentes, nós somos muito inteligentes. Para além do conhecimento escolar que nos é dado, nós temos que entender que temos habilidades externas que nós podemos usar para ganhar dinheiro. Até mesmo na faculdade, ao invés de nós pensarmos somente no curso, no seu todo, temos que começar a pensar nas cadeiras do curso. Exato. O que é curso? O curso são um conjunto de cadeiras. Pois. E cada cadeira dá um conhecimento, dá um domínio. Por exemplo, para os que estudam matemática, tem lá a estatística. Então, a pessoa deve procurar entender que domínio tem sobre uma determinada cadeira e pegar aquilo como um modus de vida. Porque se esperar com que o curso todo lhe seja útil nos tempos que correm, vai chorar. Okay. Né? Então é necessário nós começamos a pensar nessa vertente. Eu sou exemplo vivo disto. Eu sou formado, sim, em filosofia, mas de um tempo para cá eu especializei-me em comunicação. Exato. Eu especializei-me na área mais comunicativa, porque eu percebi que eu tinha esta vocação, exato, mas a própria filosofia também poderia me ajudar a chegar a um nível extremamente alto. Significando o quê? Dentro da própria filosofia encontrei algumas cadeiras que eram extremamente interessantes, como a questão da ética, como a questão da filosofia da linguagem, como a filosofia da hermenêutica, que é a questão da interpretação. Então, esses elementos todos começaram a compor o meu modus vivendi, dia após dia, e comecei a usá-los em locais de empreendedorismo. E isto, acredite, que abriu portas para mim. Não, com certeza, com certeza. Você é alguém próximo a mim, sabes disso. Isto abriu portas na minha vida e este é o meu conselho que eu deixo para todos formados, não só nas universidades, mas também nas instituições técnico-profissional ou até mesmo nas instituições de ensino médio, que peguem algumas disciplinas, algumas cadeiras e continuem a fazer uma determinada atividade. Olha, só para terminar, para todo o povo moçambicano, este mundo pertence aos ousados. Se queres crescer, é necessário ser extremamente ousado. A ousadia vai te trazer um destaque, mas seja ousado com consciência. Não estamos a falar ser ousado em coisas ilícitas. Estamos a dizer ser ousado com aquilo que você sabe. Não basta só ter conhecimento e esperar com que seja, em parte, levado pelo governo. É necessário que você tenha conhecimento e faça alguma coisa para que você seja destacado e, em parte, seja levado por aquilo que você sabe. Sabes que agora muita gente é levada para uma determinada atividade por conta de menção. Diz, não, nós conhecemos alguém que sabe fazer melhor isto. Enquanto naquela empresa tem muitos currículos. Competência. Tem muitos currículos guardados ali, mas porque existe um altafo que fala bem, um altafo que não tem medo do público, um altafo que consegue transmitir conhecimento. Então, uma determinada instituição de seu amigo, do seu próximo, estão à procura de pessoas com esta qualidade. Eles dizem, não, nós temos altafo, vamos pegar altafo. Altafo bem, chega ali, começa a fazer a atividade, nem lhe pedem currículo, nem lhe pedem certificado, mas é formado e já está a fazer a atividade da melhor forma, já começa a correr, começa a fazer crescer a instituição. Por quê? Por conta das habilidades que a pessoa tem. Mais uma vez volto a dizer, temos que conhecermos para que os outros possam conhecer-nos também. Não basta só lançarmos a culpa no governo, enquanto você, em parte, aprendeu
e armazenou tudo que você aprendeu. É necessário eu saber que Altaf sabe fazer alguma coisa para que eu possa puxar-te. Muito Então, bem. vivamos como uma corrente, nós os jovens, esqueçamos um pouco esse governo e vamos correr a nossa vida. Mano. Muito bem, disse assim Conde Nazaré, mas também diz aqui o Altafo Ibrahimo: conheça o conhecimento, assim não terás que conhecer o sofrimento. Ou melhor, um jovem formado e informado não é enganado. Eu sou o Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras aqui nos Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos. Caros telespectadores, agradecemos bastante pela vossa audiência. Este foi mais um episódio do nosso podcast Diálogos Educativos, terça-feira sim, quando forem pontualmente 16 horas aqui na Mindcast. Não deixe de deixar o seu like, passo a redundância, o seu comentário e também a sua partilha deste vídeo, Facebook, TikTok, Instagram, assim como no TikTok. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado a Diálogos Educativos. Até no próximo episódio. Tchauzinho!